Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e essa é as nossas primeiras impressões dos animes de abril de 2023 e agora vamos falar da Orquestra Azul, que não é azul porque tá amarelo. É extremamente iluminada, mas não é azul necessariamente. Pois é. Aqui a gente tem o nosso protagonista, o Aono, sim, o nome dele É Hajime, o sobrenome é ONU. Ah, mas é um nome, muita gente tá chamando ele pelo sobrenome, tá tudo certo. Entendi. Que ele não quer mais tocar violino porque o pai dele literalmente amaldiçoou ele porque falou que, ó, moleque, tu vai tocar violino pro resto da tua vida e é a única coisa que tu vai fazer na tua vida. E aí a gente tá basicamente vendo toda a situação meio depressiva da vida dele, onde ele não tem muita perspectiva, até ele conhecer uma sósia da Asuka, tocando violino mal pra caramba enquanto ele tá tentando dormir se recuperando de uma bolada na educação física. Eu falo, minha filha, tu toca muito mal. O professor chega. Fala, pera, ó, seguinte, eu vi que vocês se deram muito bem no começo aqui, a gente vai fazer um trato. Tu vai treinar ela e eu dispenso você da educação física e você e a garota, se você quiser continuar treinando, que eu empresto meu violino pra você, você vai treinar com ele. Você vai aprender com ele e é isso. É sobre isso. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode. Você tem noção que pra você falar alguma coisa que aconteceu, você teve que pular pra última cena do episódio? Sim! Sim! Eu ia chegar nisso! Você entende a situação? Compreende? Pô. Vai, Igor, diga o quanto você gostou dessa maravilha aqui, vai. Cara, esse aqui, de fato, é o primeiro anime da temporada que eu tô vendo que ele é decepcionante. Olha que eu vi The Marginal Serve. Que é surpreendentemente ruim, não é decepcionante. Ok. E eu vi o My Home Hero, que é aquele absolutamente ruim, mas não é decepcionante. Esse daqui é o primeiro que, de fato, eu fiquei decepcionado. Porque, literalmente, era 10 minutos de episódio e não tinha acontecido nada. Quando eu falo acontecido, não tem nem nuance de personagem. É literalmente tudo na cabeça do personagem e ele falando sobre como ele não gosta de interagir com as pessoas, como ele tem um dilema com relação ao violino e o pai dele. E graças a um momento em específico, a gente sabe que aconteceu alguma coisa com o pai dele no quarto secreto da Yuno. E ele não quer abrir o quarto secreto da Yuno porque alguma coisa do pai dele tá lá. E aí ele deixa esse elemento aí no foreshadowing, porque depois ele vai usar isso daí mais pra frente pro roteiro pra ter algum impacto. Mas mesmo assim, cara, tu já tem um contexto complicado, que é um personagem que ele é muito introspectivo, dentro de um contexto em que ele não dialoga muito. E quando os diálogos existem, são diálogos estritamente superficiais ou de contextos, assim, que não agregam em nada. Porque não é como se o diálogo com o professor agregasse alguma coisa sobre o personagem. Ele só reafirma o que o personagem é e o que ele caracteriza. Ele é literalmente um personagem vazio, que ele só tem o violino, mas ele quer ignorar o violino por causa do problema com o pai dele. E o episódio inteiro reafirma isso, reafirma. Só que tu tem um problema muito grande nisso. Porque quando você se utiliza dessa estrutura ou desse artifício, quando tu tem uma produção boa, quando tu tem uma produção que consegue transmitir pra você isso visualmente e te dar algum impacto, te engajar, é uma coisa. Quando tu tem uma produção saco de pão, consegue transmitir isso. Então é literalmente um anime que você precisa agarrar no texto, e o texto é literalmente isso durante 25 minutos, 22 minutos. Então, cara, é assim, é angustiante de assistir. E dentro dessa angústia é que eu falo da decepção, porque não tem nada demais. E não é como se ele não tivesse elementos pra conversar. Ele coloca uma coisa ou outra. Mas só que literalmente aparece num vislumbre de no máximo 10 segundos, sai e você fica ali navegando na narrativa até chegar a esse próximo momento de impacto ou de no mínimo de relevância. Tanto que os dois pontos importantes do primeiro episódio é o lance da salinha, a cena do último momento do episódio. De resto, cara, sim, nada, absolutamente nada. Uhum. Pois é, cara. E é meio chato isso, porque ele pode até querer te contar alguma coisa, mas, nossa, é um primeiro episódio tão broxante, tão
lento, tão... Pô, beleza, você já falou que você tem alguma treta com o teu pai. Você já mostrou isso, vai, progressão, cara. Por isso que eu peguei e falei, cara, pra falar de alguma coisa desse anime, eu tenho que ir pro final. Porque no final que, beleza, a gente encontra a Asuka aqui, vamos ouvir ela tocando mal pra caramba e vamos ter o primeiro atrito, a primeira dinâmica que realmente tem alguma dinâmica. Porque com a mãe, diálogo não anda. Com o professor, menos ainda. Com os outros alunos, ele só quer dar bolada nele. Com o pai, literalmente, o pai fuma, amaldiçoou o moleque e fez cagada. Fugiu de casa. O pai tem um vaso pra colocar Marlboro dentro do carro, cara. Cara, tem um vaso. Nossa, um vaso. Isso aí não é um cigarro, isso é um vaso. Cara, ele planta cigarro. Você tem noção disso? Eu acho então que não é o cigarro que ele fumou, é o cigarro que ele pode tirar daí. Não, irmão, daqui a pouco ele tá enfiando cigarro ali na saída do ar-condicionado, que é pra todo mundo de fora fumar também. Irmão, se esse moleque não tem câncer de pulmão, eu não sei quem tem. Eu acho que é por isso que eu dei o pai, então. Não, pô, eu odiaria meu pai se ele fumasse um cinzeiro por dia. Ou melhor, um vaso de flor por dia. De Marlboro. Caralho, mano, pelo amor de Deus. É uma máquina, de fato. Máquina a vapor, né? Inclusive, as duas únicas coisas que a gente sabe dele, né? Que ele é uma máquina de fumar e que ele toca bem violino. E que ele chifrou a esposa. Exatamente. Mas aí é outro pau. Entendi. Inclusive, boa parte dos problemas que o Igor falou, eu também tive, mas numa perspectiva diferente. Porque, por exemplo, eu gostei muito da parte de áudio desse anime. Porque os poucos momentos que tem o elemento do violino, você consegue já ter uma diferença de qualidade, ou quem tá tocando bem, quem tá tocando mal. Isso faz diferença principalmente no final. E é bem o que, inclusive, esse anime vende, que era a questão da... que você pegar no próprio canal no YouTube deles, e na NHK, a grande maioria não era nada envolvendo realmente o anime, mas era a orquestra que estava trabalhando no anime para essa parte sonora e para esses detalhes envolvendo como mexer no instrumento e coisa do tipo. Então, pô, se é isso que eles querem focar, beleza. Só que tem um problema que, pra mim, é a mesma coisa que o Igor falou, inclusive, envolvendo a produção geral. Cara, se você fazer isso, você precisa ter uma produção boa. E por mais que eu goste bastante desse diretor, irmão, ele não tem, nitidamente, não tem pessoa, não tem ferramenta pra cá. Você percebe, inclusive, cara, eu odeio esse filtro de luz. Detesto, ele é muito estourado e deixa até algumas cenas deveriam ser muito mais sobras, muito mais tema claro do Discord do que deveria. A animação dos personagens não compete quase nada. O character design tende a ser muito inconstante, mesmo quando é momento de comédia. Cara, é um anime que é difícil de você ter uma boa vontade de tirar. Eu até tive, porque eu gostei de algumas partes. Eu ainda gosto dessa introdução do protagonista. Dou méritos principalmente pro dublador dele, porque o Choi Chiba, ele tá trabalhando muito bem aqui. Muito do sentimento do personagem eu tive que sentir, inclusive, pelo dublador, não pelo que ele tava me contando. Mas é uma história que realmente, se fosse uma produção melhor, com mais orçamento, não só mais orçamento, mas mais capacidade, acho que é uma palavra melhor. Como a gente teve em Tsukigakure, por exemplo, que até dessa staff quase que inteira, de character design, diretor, pô, eu tava muito tranquilo, tava aceitando, tava tentando tirar mais pontos, mas quando a staff tem dificuldade pra apresentar isso, não dá, cara. O Igor, inclusive, ele trouxe um ponto no meio da gravação que ele falou, pô, cara, você te cortou e mostrou o layout de ambiente. Vocês botam um filtro muito ruim na frente que impede de ver o layout de ambiente. Aí não dá pra enxergar nada e parece só uma cena vagabunda. Muito bom. Como assim, Rafa? Como você não consegue enxergar esse maravilhoso detergente na tua cara? Tem uma coisa pior que o detergente que eles pegam, fazem um cenário vagabundo, mas eles deixam uma porta aberta que é, sei lá, sala do zelador. Você percebe que a sala é foto. É feio, cara. Esse anime tem muito problema de fotografia, muito problema visual e... Problema de fotografia é uma foto! Nem te conto, Eurocamp.
E vai afetar ele muito mais do que precisaria. Porque, beleza, é um anime de drama musical, não é nada muito diferente que a gente já recebe. Uhum. Mas o fato dele não ser bem feito, mas ele querer se apoiar no emocional em momentos de transição ou de contextualização e não ter uma produção boa, cara, eu entendo completamente quem não entrou. Eu mesmo, não é que eu entrei, eu só achei interessante, mas bom eu não achei não. É que é Cara, aquela coisa, quando tu hum. quer transferir sentimento ou condição de personagem, perspectiva de personagem via texto, tem que ter um roteiro assim extremamente fantástico em contar isso. Uhum. E, obviamente, ele não tem esse roteiro. Então, então ele vai precisar se apoiar no aspecto visual. O aspecto visual não seria. Então, isso é muito complicado, cara, porque quando eu vejo esse momento aqui, eu lembro muito do começo de Shigatsu. Você tá perspectiva, você tá conflito, você tá o trauma interno do protagonista, tem uma dinâmica, tem aspectos que são um pouco semelhantes. E eu lembro principalmente das cenas com um take mais aberto, panorâmico, como que ela agregava com o espaço, com o ambiente, quando o personagem se encontrava com o outro, era quase como um evento. Você via a montagem visual e você sentia que aquilo era importante, você não sabe por quê. E depois, quando você via a consequência, você voltava e rememorava e falava, é por causa disso. Ou seja, ele marcava. E esse é um aspecto importante no sentido de te passar sentimentos, te agregar essa perspectiva, não porque o personagem está falando isso, mas porque você está sentindo o que ele está falando ou está sentindo o que ele está sentindo. E ele não consegue transferir isso. O que transfere pra gente é uma antipatia pelo personagem. E não empatia pela condição do personagem ou pela perspectiva dele. Tu tá transferido a empatia, sendo que o seu objetivo é transferir. Tá transferido antipatia quando o seu objetivo é transferir empatia, alguma coisa tá errada. Porque tu tá fazendo completamente errado. Tu quer fazer A e tá fazendo Z, aí não dá, cara. Eu vou até ser um pouco mais duro, porque eu não senti antipatia. Eu senti pior, eu senti apatia. Uhum. Porque se não fosse, de novo, se não fosse até pelo próprio dublador, ou um ou outro momento que realmente aí a direção conseguiu fazer alguma transição interessante, tipo a do carro que o Tanner passou, cara, ou esse momento aí até dele remetendo o violino quando ele tocava quando pequeno, cara, eu tava só poucas ideias com esse personagem, sabe? Não me importava com o que ele tava fazendo, não me importava o problema dele. Quando ele começou a dar mais cara, eu falei, é isso, e, sabe, só continua. E isso talvez seja até pior, justamente porque se a ideia é eu ter algum sentimento por esse personagem eu não sentir nada, é meio complicado. Pois é, cara. Eu acho que no final do dia, talvez não tenha sido um bom primeiro episódio. Porque o que ele tinha pra se segurar, pra tentar contar melhor esse episódio, que era evidentemente a produção que iria ajudar muito mais a veicular toda a mensagem que ele queria passar, não por texto escrito, mas pelo texto visual, e não teve, é complicado. Eu vejo essa estrutura de episódio funcionando perfeitamente quando você tem direção, quando você tem animação, quando você tem um bom storyboard, quando você tem produção. Quando não tem, você usar esse formato, né, esse segmento de texto aqui não funciona. E aí gera esse sentimento mais dúbio ou a falta de sentimento, a falta de engajamento, porque, de fato, não tem como você se engajar emocionalmente com uma produção dessa. É muito mais difícil, você tem menos elementos para tal. E talvez isso melhore em alguns outros episódios. Ou a dinâmica de personagem, a dinâmica de eventos podem ajudar. Mas pro primeiro episódio, cara, eu achei o Horror Orchestra bem fraco. Bem fraquinho. Eu até ia dar mais algumas chances pra ele, ou tentar assistir um pouco mais, só que eu já tô com tanto anime essa temporada, eu simplesmente vou largar a mão, cara. Eu vou largar a mão dele. Eu vou ficar com ele, eu ainda achei ele interessante e eu gosto bastante do diretor, principalmente, porque ele tem uma... Ele já fez coisas que eu gosto bastante, fez Angel Beats, fez Assassination Classroom, fez Tsukiga Kirei, ele fez Yukio, ele é um diretor interessante, só que ele nitidamente precisa de mais pessoas com ele além dele, porque, por exemplo, teve uma cena até, que foi quando o protagonista estava fazendo uma prova, e deu um enquadramento num lápis dele. Cara, eu não...
independente do que fosse, tudo que eu tava pensando não era nem no diálogo dele, era esse lápis não está nessa mesa. Esse Porque a lápis tá sombra tá voando. desbloqueada, esse lápis tá voando, a textura da mesa é uma merda. Tipo, se essa é a perspectiva que eu tenho que ter pra esse anime, então realmente eu vou ter que ter uma grande luta pra me apoiar e achar coisas interessantes, sabe? Uhum, é essa cena aqui. É, O lápis tá cara, voando. esse lápis não está nessa mesa, cara. Essa mesa não está nesse lápis. Se forçar, eu vou desconfiar agora dessa folha de papel. E o reflexo Olha, tá aí? Olha, Esse olha. reflexo tá aí? Eu vou dar principalmente o mérito, inclusive, acho que a única coisa que talvez eu tenha achado decentemente e consistente foi a parte de áudio. Eu espero, inclusive, que isso se mantenha constante. Pois é, pois é. Pelo menos pra sonoplastia ele entrar como um aspecto positivo. Sim, Né? porque no comecinho aqui ele fez isso bem. Dois aspectos muito bons disso foi ele tocando e depois quando a Asuka genérica tava tocando, que era realmente muito ruim. Então, parabéns, vocês conseguiram pelo menos essas cenas acertar no áudio, mas ainda assim, como eu falei, cara, se a temporada tivesse um pouco mais fraca ou eu tivesse pego menos coisa, talvez até dava um pouco mais de chance pra ele, mas não acho que ele é um anime ruim, ele é só um anime que tá bem fraco, e é uma pena. Que definitivamente não começou bem. É. Inclusive, pra uma temporada que ela tá com menos coisa que a passada, mas ela tá bem inflada, mas teve muita coisa que teve um bom primeiro episódio, Uhum. era importante ele ter corrido esse trecho, não foi o caso. Exatamente, cara. É uma pena, mas tá aí, esse foi a ONU Orquestra e essa foi nossas primeiras impressões dele. Se você estiver gostando desse projeto, a gente tá fazendo primeiras impressões de um monte de anime dessa temporada, já passou mais de 30, inclusive. 35, eu já perdi a conta. Já fizemos muitos vídeos que tá saindo todo dia aqui no canal. E se você quiser também acompanhar a gente fazendo live e fazendo react desses episódios e de tantas outras coisas que a gente faz por lá, siga a gente na Twitch, twitch.tv/Chá de Trovão. Fazemos live todos os dias de segunda a sábado, a partir das 2 horas. Convido vocês a participar lá. E se você quiser ver a gente vendo esse episódio, né, ou as gravações também dos reacts dessas primeiras impressões que estamos fazendo, você pode ajudar a gente no clube de canais aqui embaixo, ajudar com qualquer quantia, entrar no nosso Discord e ter acesso a tudo que a gente grava por lá, beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Um bom anime. Até